estar aqui. É um público bem diferente que a gente costuma ver em congressos, é uma oportunidade da gente ver todos os interessados na luta contra o câncer, tentando encontrar soluções para a gente conseguir cada vez mais assim oferecer o melhor para os pacientes, né? Muitos têm se falado de terapia gênica e o que tem surgido de novidade, não só a terapia gênica, mas também a imunoterapia e terapia celular e etc. Então, o grupo de oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein achou interessante a gente abordar uma das formas de terapia celular, né, que é a terapia com células CAR-T geneticamente modificadas. Nós temos o objetivo desse painel ele falar um pouco do que é essa terapia, falar um pouco de como o Einstein preparou a sua equipe, seja médica como multiprofissional, para receber, aplicar e até mesmo produzir essa terapia. E também vamos contar com a participação também da CEO da Abrale para tentar fazer uma ponte entre o que a gente está planejando de assistência e o que a gente pode fazê-lo chegar no paciente. Então, eu vou primeiramente convidar os painelistas para subir aqui ao palco. Então, por favor, meu nome é Andresa, eu sou, primeiro me apresentando, né? Eu sou Andresa Ribeiro, eu sou médica hematologista, trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein há bastante tempo, dedicando principalmente à área de oncohematologia, com foco principalmente em transplante de medula óssea, tanto que eu trabalho como coordenadora do Comitê de Terapia Celular da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Eu vou fazer uma apresentação um pouco da parte médica, mas colocando algumas questões que eu espero que todas as pessoas que estão aqui no plateia possam nos ajudar a pensar em soluções. Em seguida, eu poderia chamar também a doutora Lucila Kerbauer, também é médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. A Lucila não é de São Paulo, mas veio para São Paulo, fez toda a sua formação pós-faculdade no Einstein. Posteriormente, foi para um dos maiores centros de transplante de tratamento de câncer nos Estados Unidos, o MD Anderson, onde passou por volta de quase 3 anos, justamente voltada à terapia celular. Então, ela vai tentar colocar um pouco dos conceitos para vocês e do que a gente de perspectivas atuais e futuras. Também gostaria de chamar também a Cristina Vogel, que é a nossa coordenadora de enfermagem. A gente sempre entende, ela está aqui representando a equipe multiprofissional. A gente sabe que para tratar e combater um inimigo tão capcioso como é o câncer, não basta só um conhecimento médico, existe também um conhecimento de toda a equipe que volta do paciente. Então, também fico muito feliz também de ter aqui a presença da Caterine, que é CEO da Abrale. A gente sabe como a Abrale conseguiu ter uma estrutura tão robusta no sentido de olhar para coisas que muitas vezes a equipe técnica não olha, a parte de orientação do paciente, a parte educacional, os direitos do paciente, e isso de uma maneira cada vez mais ampla, não só na parte de oncohematologia, mas na hematologia no geral. Então, eu vou fazer apenas se quiserem ficar aqui ou se querem ficar lá, fiquem à vontade. Então, eu queria só fazer apenas uma introdução do como eu imagino quão desafiador tratar colocar a terapia celular, no caso a CAR-T-cell. A gente até escolheu só essa, porque essa é que está mais pungente agora. Vocês devem ter visto, até mesmo ontem, que um novo centro iniciou uma pesquisa clínica no Brasil, além do Einstein. Eu gostaria que passasse a minha primeira apresentação, por favor. Próximo. Eu que passo, né? Então é isso. Bom, então, aqui só para chamar a atenção de vocês que... Alô? Vou chamar a atenção de vocês que o que nós estamos falando já existe há algum tempo. Então, essa é uma publicação que tem mais de 10 anos, né? Então, apesar de ser algo que está incipiente no nosso país, a gente já tem bastante coisa para
conversar, principalmente da área técnica. Então, essa é uma publicação da Science, que você não consegue ver, mas tem quase 10 anos, o próximo. Sou eu? Bom, então aqui a Lucila vai falar um pouco mais detalhadamente o que é essa terapia de Carticel, e o que a gente vai falar também é o Carticel que já está em uso e aprovado, inclusive no Brasil, que é a obtenção das próprias células de defesa, o linfócito do paciente. Ele é modificado geneticamente para ter um receptor na sua superfície que identifica algum tipo de antígeno tumoral, e o que existe hoje no Brasil é para o CD19, então pode ser tratado leucemias, linfóide aguda e linfoma não Hodgkin, e também já existe um que está aprovado, mas não está comercializado, que é o do mieloma múltiplo, que também tem essa mesma estratégia de modificar o linfócito geneticamente através de um vetor, e ele poder reconhecer um outro antígeno do mieloma múltiplo, que é o BCMA. Esse material, esse linfócito, então, ele expande in vitro, em laboratório, e depois é reinfundido no paciente. Obviamente, o paciente tem que ser preparado para isso, ele também recebe uma dose de quimioterapia. E essas células próprias do paciente, modificadas geneticamente, são reinfundidas nele, e também ocorre uma expansão dessas células em vivo, e são essas células que vão tentar atacar a célula tumoral. E, no caso, no Brasil, isso é utilizado para aquelas pacientes que não responderam às terapias habituais. Então, vocês teriam que ter várias formas de você montar esse produto, né? Existe uma grande discussão se isso é um produto biológico, se isso é um medicamento. A gente vai discutir isso aqui também, com as vantagens e desvantagens, o que são as pegadias de cada uma delas. Então, não é uma coisa só, existem formas de você construir essa célula CAR-T de maneiras diferentes, que trazem efeitos diferentes. Vocês veem que isso é um interesse tão absurdo da indústria farmacêutica, que vocês têm aqui a quantidade de empresas que estão trabalhando nisso, né? Porque acredita-se realmente que isso vai ser uma modificação na forma de um arsenal a mais para lutar contra não só o câncer, vocês vão ouvir também, algumas outras doenças, como também doença autoimune, e trabalhos também intensificando o tratamento dessa doença em tumores sólidos, mas essa é a gama de empresas que estão interessadas nessa tecnologia. E aí vocês veem, então, o tipo de doença você pode estar sendo mais utilizado o Carticel, né, como eu mencionei, onde tem mais estudos. E aqui, no outro lado, vocês veem que existem dois tipos, isso é um assunto que a doutora Lucila vai mencionar, que é o Carticel, que é comercializado, que é precificado, que já foi aprovado, e algumas iniciativas que são os Carticel acadêmico, né? O objetivo disso é uma flexibilização da indicação e também uma maneira de diminuir o preço dessa tecnologia, que é muito cara. Então, nós temos aqui, pensando no Carticel acadêmico, nós temos 2 já produtos e trials, pesquisas científicas aprovadas no Brasil pela Anvisa. Então, já mais de um ano, o Einstein está aplicando essa pesquisa clínica, que é fase 1, quer dizer, definir qual é a dose, definir a efetividade, a toxicidade de um produto produzido nacionalmente. Então, nós estamos já há algum tempo recrutando pacientes, e ontem nós tivemos a felicidade de saber que uma outra entidade muito séria, que todos conhecem aqui, que é a USP de Ribeirão Preto, a Butantan e a USP de São Paulo, que também teve seu projeto aprovado pela Anvisa. Só essas 2 entidades vão conseguir levar por mais de 100 pacientes poderem ser tratados e, talvez, impulsionar um Carticel nacional. Para vocês terem ideia da complexidade que é, não só o que a Lucila vai falar, que é a produção, é a distribuição, identificação, acompanhamento dos pacientes. Então, nós temos um longo trabalho a percorrer, mas a gente não quer que tudo isso fique à margem do público, que são vocês aqui, que são as pessoas que ou têm entes conhecidos com câncer, ou têm um interesse por eles, desde todo o que é a cadeia do combate ao câncer, e também tentando trazer esses pacientes de volta à sua vida.
Então, nós temos algumas coisas também que podem nos orientar, são todas essas legislações. Então, isso é importante. A gente, apesar de ser uma pesquisa, ela tem toda uma regulação. E temos as sociedades, que eu tenho a felicidade de fazer parte da SBTMO, que também faz as diretrizes para que a gente tenha um treinamento e o caminho que muitas das instituições estrangeiras percorreram, a gente possa percorrer de uma maneira mais curta. Então, é só uma introdução. Espero que o painel esteja bastante participativo e que vocês gostem. Então, sem mais delongas, eu vou convidar, então, a doutora Lucila para falar um pouco da parte técnica, da experiência dela, que eu acredito que seja muito enriquecedora. Muito obrigada. Olá, bom dia. Eu fico muito feliz com a presença de todo mundo que está aqui e fico feliz com o convite da comissão de ter nos chamado para esse debate, que eu acredito que vai ser muito interessante. Contamos com a participação de todos. A doutora Andresa já facilitou muito alguns pontos, mas eu gostaria, então, de complementar em alguns. Eu acho que antes de começar, é ideal que todo mundo tenha realmente uma noção do que seria esse tratamento tão inovador, com resultados tão surpreendentes, que seria, então, essas células CAR-T, né? Então, o CAR vem do inglês, e que, traduzido para o português, seria receptor antigênico quimérico. Então, seria a gente modificar o nosso linfócito T, que são células de defesa que nós já temos no nosso organismo, e ensinar esses linfócitos T a reconhecer o tumor e a matar, dessa forma, o tumor. Então, quem vai estar curando o paciente vão ser as suas próprias células de defesa que foram ensinadas a exercer esse papel. E esse receptor, então, ele vai conseguir identificar uma determinada proteína no tumor. Então, essa proteína, como vocês podem ver aqui nessa figura, esse receptor, ele na parte de fora dele, ele vai ter, então, ele vai ser derivado de um anticorpo monoclonal. Então, essa parte vai conseguir identificar adequadamente essa proteína no tumor. E depois que há esse reconhecimento, ele vai receber a mensagem de que ele deva matar essa célula tumoral. Então, a gente fez todo um estudo da melhor forma para ativar esse linfócito T para ele exercer essa função. Então, quando a gente fala de células CAR-T, vocês vão ouvir muitas vezes falar que um produto é diferente do outro. E é mesmo. Porque um produto vai ter um estímulo para o linfócito T, o outro produto vai ter outro estímulo de linfócito T, que seria, então, CD28, 4-1BB, que vai fazer com que esse linfócito seja ativado de maneiras diferentes. Então, a gente está juntando aqui, nessa terapêutica inovadora, a capacidade do linfócito T de matar a célula tumoral, com a especificidade que é dada através de um anticorpo. E importante aqui falar, a gente que tem agora o nosso estudo em andamento, que eu vou falar mais adiante para vocês, muitos pacientes mandam mensagens, e-mails para a gente, falando, olha, eu tenho um parente com um tumor no intestino, com câncer de mama, a pesquisa de vocês serve para esses outros tipos de tumor? Essa pergunta é muito pertinente, mas é legal a gente discutir. Porque a gente está fazendo o linfócito enxergar uma determinada proteína naquele tumor. Então, quando a gente fala de CAR-T anti-CD19, a gente está fazendo com que o linfócito T localize o CD19. E ele vai estar presente em tumores específicos, e não em todos os tipos. Eu, particularmente, acredito que no futuro, e a gente já vê pesquisa de células CAR-T que consigam identificar qualquer tipo de tumor. Mas o que a gente tem hoje disponível são para doenças específicas. E como que aconteceria esse tratamento, então? Então, antes de mais nada, a gente precisa do linfócito do paciente ser coletado.
Essa coleta pode ser feita até mesmo por coleta periférica, tubinhos de sangue que são coletados, mas na grande maioria das vezes o paciente ele vai para uma máquina chamada uma máquina de aférese. Lá o sangue dele passa por essa máquina e ele é coletado e depois a gente consegue então uma bolsa que é mais rica de linfócitos T. Depois, essa bolsa ela vai para um laboratório de manufatura. Esse laboratório tem toda uma equipe treinada para produzir essa célula. Esse laboratório pode ser feito onde o paciente coletou a sua célula, ou ele pode ser enviado até mesmo para laboratórios fora do país, quando a gente está falando dos CARs comerciais. Lá, essas células vão ser manufaturadas, esses linfócitos vão ser, então, modificados geneticamente para eles expressarem, então, esse receptor quimérico de antígeno. Essas células vão se proliferar e, depois de um determinado período de tempo, ela vai passar por um rigoroso controle de qualidade, onde, então, essa bolsa, agora com os linfócitos CAR-T, vão voltar para o centro onde o paciente vai ser tratado, e aí, dessa forma, a gente vai infundir novamente essas células no paciente. Olhando com uma linha de tempo, como que seria aí, então, né? A gente tem a indicação, como eu já falei para vocês, cada tratamento, cada célula CAR-T é feita para determinado tumor do paciente. A gente tem sempre uma equipe médica que vai ver realmente se o paciente teria indicação para aquele tratamento, vai receber os pacientes de outro centro, quando o paciente ele faz parte de um centro em que não está autorizado esse tipo de tratamento. A gente vai proceder, então, à coleta dessas células, e essas células, então, vão para um período de fabricação. Nesse período, o paciente pode receber um outro tipo de tratamento com a intenção de segurar a evolução da doença, e até mesmo para quando essas células estiverem disponíveis, eles receberem esse tratamento da melhor forma possível. O paciente, então, vai receber uma quimioterapia, que é conhecida como quimioterapia linfodepletora, que tem como objetivo preparar o organismo do paciente para ele receber, então, essas células. E até essa quimioterapia é responsável por criar a quantidade de citocinas lá dentro do organismo do paciente, para que essas células se proliferem da melhor forma possível. E, então, o paciente recebe o seu tratamento, a sua infusão. Nos primeiros 30 dias, a Cris vai falar melhor para vocês, é um período em que as reações adversas consequentes desse tratamento podem ocorrer, por isso que o paciente fica internado uns 14 dias, e após isso ele recebe alta, mas ele tem que ficar próximo ao centro, porque se qualquer intercorrência acontecer, como febre, alteração neurológica, confusão mental, o paciente tem que ser prontamente atendido. E depois desses 30 dias mais críticos, a gente continua o acompanhamento do paciente, mas a gente busca outras complicações, como neutrófilo baixo, que é a neutropenia, plaqueta baixa, que é a plaquetopenia, infecções. E aí a gente começa a planejar com que esse paciente volte ao centro em que ele foi encaminhado, e ali ele continue o tratamento com o médico de referência. Hoje a gente tem vários produtos com células CAR-T já aprovados e que podem ser comercializados nos Estados Unidos, por exemplo. Eu coloquei aqui o FDA porque foi o órgão regulador que aprovou essas células nos Estados Unidos. São nomes bem estranhos, como vocês podem perceber. Elas acabam tendo alguns apelidos, então, por exemplo, o Tisacel, como esse primeiro que vocês podem ver, que é um produto já comercializado, que ele está disponível para leucemia linfocítica aguda, linfoma difuso de grandes células B, linfoma folicular, Axicel, Brexucel, Lisocel, e alguns tipos de CAR para mieloma múltiplo também. E aqui no Brasil, né, o que a gente já tem disponível e que vai ser comercializado muito em breve, ou já está sendo comercializado. Então, a gente tem o Tisacel,
que o nome comercial é o Kymriah. Ele é um produto da Novartis. Hoje, indicação de bula seria para pacientes com diagnóstico de leucemia linfocítica aguda, que tenha recebido pelo menos 2 linhas de tratamento prévio, que a doença voltou, ou que nunca foi curado com os tratamentos anteriores, até 25 anos. Pacientes adultos, aqui acima de 18 anos, que têm o diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B, também RR, que está no slide, seria refratário ou recidivado, ou seja, refratário, que vai, pelo menos, já recebeu 2 linhas de tratamento e a doença nunca curou, ou recidivado. Depois de 2 linhas de tratamento, a doença voltou. Ou pacientes com linfoma folicular, também nesse contexto de refratariedade ou recidiva. Temos o Axicel, que foi recentemente precificado, e que também seria indicação linfoma difuso de grandes células B, também no contexto de refratariedade ou recidiva, também linfoma folicular, nesse mesmo contexto. Foi recentemente precificado e provavelmente em breve teremos alguns pacientes já sendo tratados. E temos um produto que também foi recentemente precificado, ele ainda não está sendo comercializado, acredita-se que a partir do ano que vem esteja já comercializado, que é o Cilta-cel, que é um produto da Johnson & Johnson, para pacientes com mieloma múltiplo, que já tenham recebido pelo menos 3 tratamentos diferentes, que sejam com antiproteossoma, anti-CD38 ou imunomodulador, e que logo, então, a gente vai ter pacientes com mieloma múltiplo sendo tratados. Indo um pouquinho, como vocês podem observar, principalmente quando a gente olha o Tizacel e o Axicel, são produtos diferentes. Vocês podem observar que assim, o que reconhece o tumor, que seria essa parte verdinha, é igual, mas dentro dessa construção dessas células CAR-T, eles têm estímulos diferentes. Esse linfócito tem estímulos diferentes. Então, o Tizacel 4-1BB, o Axicel CD28, que dá estímulo diferente para essa célula atuar. Então, a gente vai ver toxicidades vindo em períodos diferentes. Então, são produtos distintos. E, com isso, a gente está pensando de 2 produtos diferentes. Só mostrando para vocês o quanto que, para linfoma difuso de grandes células B, essa terapêutica está tendo resultados interessantes. Então, esse foi um grupo espanhol que, com os CARs já comerciais, então a gente está falando aqui de produtos já disponíveis fora de estudo clínico, eles olharam e falaram assim, será que essas células CAR-T estão realmente trazendo algum benefício na vida dos pacientes? Então, eles compararam com os tratamentos que estariam disponíveis, que seria esse SOC, essa linha verde, essa linha vermelha, comparando com as células CAR-T, para pacientes que tinham, então, diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B. Então, foram 192 pacientes tratados com as células CAR-T, 101 receberam Axicel, 91 Tizacel, e foi comparando com qualquer outra terapêutica disponível, em estudos que já tinham sido realizados, e a gente pode ver que a curva em azul ela é melhor do que a curva em vermelho, mostrando um benefício em relação à sobrevida global. E a sobrevida livre de progressão significa o paciente viver sem a volta da doença, mostrando aí um benefício do tratamento com as células CAR-T aqui no contexto de vida real. Outro CAR que a gente tem aqui, vai ter disponível e comercializado, que seria aqui, no caso, o Cilta-cel para mieloma múltiplo. Olha que resultado interessante. Então, dentro do estudo fase 1/2, que é chamado Cartitude 1, eles trataram pacientes que já tinham submetidos a 3 tratamentos prévios, que já tinham recebido essas classes de tratamento que eu já falei para vocês, e eles viram que uma infusão de células CAR-T, nessa primeira parte aqui, desculpa, vocês podem ver que ORR significa pacientes que tiveram resposta. 98% dos pacientes tiveram resposta a essa terapêutica, sendo que a doença desapareceu, o paciente entrou em resposta completa em 92,5%, e isso repercutiu aqui
Aqui a gente vê a sobrevida global em curvas, mostrando que muitos pacientes, depois de mais de 3 anos, ainda estão vivos, após aqui, essa curva aqui é de sobrevida global, acima de 50% dos pacientes ainda estão vivos por mais de 3 anos após a terapêutica, mostrando uma resposta duradoura. E é esse CAR que a gente vai ter disponível logo em breve. E esse CAR foi comparado dentro de um estudo fase 3, em que foi testado pacientes com diagnóstico de mieloma múltiplo, o CAR-T versus um esquema de quimioterapia, que hoje é muito utilizado em pacientes refratários ou recidivados com mieloma múltiplo, e a gente pode ver claramente o benefício da terapêutica com células CAR-T aqui em azul, comparando com os pacientes que receberam no braço controle, que seria a terapêutica, que é uma terapia muito boa também, mas que mostrando o benefício dessa terapia dentro de um estudo fase 3. E agora, o que justificaria para nós pesquisadores, continuarmos investindo em novas terapias, em pesquisa com células CAR-T e fazer, de repente, produtos nacionais, né? Uma que a gente sabe que essa terapêutica ela é cara. A gente tem aí todos os CARs hoje disponíveis aqui no Brasil, só para você fazer as células CAR-T, sem considerar o período do paciente realmente ser tratado com elas. Então, só para você manufaturar essas células, a gente tem hoje um valor acima de R$2 milhões. É muito caro. Isso seria um problema quando a gente está falando de convênios. Muitos dos convênios não teriam condições de ter esse custo. A gente está falando aqui a necessidade de produtos nacionais, e para a gente ter produtos nacionais, a gente precisa de ter pesquisa nacional, para aí a gente poder falar de produtos em que a gente possa aumentar a quantidade de pacientes sendo tratados, principalmente aqui falando pacientes brasileiros, que sejam do SUS, não só da rede particular. E a gente tem hoje no Brasil um contexto regulatório muito bem desenhado. Então, a Anvisa teve essa preocupação, e hoje aqui no Brasil a gente tem uma regulação muito forte. Porque a gente está falando de células que foram modificadas geneticamente, a gente tem que ter um controle do como a gente vai tratar os nossos pacientes, que são o nosso bem mais precioso. Então, falando um pouco do contexto regulatório, para hoje ter um estudo com células CAR-T com produtos acadêmicos no Brasil, a gente precisa ter a aprovação da Anvisa. Então, a Anvisa, hoje, ela tem regras muito claras. Então, para vocês terem uma noção, a gente aqui lá do Einstein, que a gente precisou apresentar para a Anvisa uma documentação extensa, com mais de 5 documentos, alguns desses documentos com mais de 700 páginas, em que mostra realmente como esse produto vai ser feito, o que benefício a gente espera por aquele produto, os estudos em animais que já foram desenhados. Isso a Anvisa precisa aprovar, e antes ou até mesmo ou paralelo a isso, a gente precisa ter a aprovação ética, por meio de CEP e CONEP, e também como é um produto geneticamente modificado, por meio a gente está falando aí da aprovação também do CTN-Bio. Aqui só mostrando, então, como é feita essa apresentação para a Anvisa. É feito um dossiê de desenvolvimento do produto de terapia avançada investigacional. Então, você precisa apresentar esses 5 documentos, desde a guia de pagamento, para a gente estar submetendo aquilo para a Anvisa, até todo o plano de investigação clínica, brochura do investigador, dossiê do produto, o dossiê específico. Então, isso só para mostrar para vocês que é muita documentação. Você precisa mostrar todos os detalhes de qualquer reagente que você esteja utilizando. E para vocês terem uma noção, a gente submeteu para a Anvisa o nosso dossiê em 2020. Foram muitos questionamentos, mais de 500 perguntas em que a Anvisa nos fez. Isso foi muito bom, porque a gente foi melhorando cada vez mais o nosso produto. E depois de 3 anos, a gente teve a aprovação do nosso estudo com células CAR-T, que é aqui representado. Opa, deixa eu voltar aqui, passei demais. Então, hoje a gente tem, por meio do financiamento do PROAD, que é do Ministério da Saúde,
o tratamento das células CAR-T para neoplasias hematológicas que expressam o CD19. Então, a gente tem nesse estudo clínico pacientes de 2 a 70 anos que tenham sido refratários ou recidivados a pelo menos 2 linhas de tratamento, com diagnóstico de leucemia linfocítica aguda ou linfoma difuso de grandes células B, ou até mesmo leucemia linfocítica crônica. É um estudo clínico fase 1, então a gente está testando aqui principalmente a segurança do nosso produto. E por ser um estudo clínico, a gente tem critérios de inclusão, critérios de exclusão, e a gente tem isso muito bem estabelecido. E a gente já entrou em contato com vários médicos. Caso alguém tenha algum paciente nesse contexto, peço que encaminhe o formulário. A gente tem um formulário que precisa ser preenchido e a gente vai tentar tratar, dentro desse estudo clínico, a maior quantidade de pacientes possíveis, que a gente tem esse financiamento. Vale aqui eu ressaltar importante que a doutora Andresa falou ontem, foi um dia muito importante, porque a gente teve a aprovação do estudo clínico, que é o Nutera, ou seja, USP Ribeirão, com o Butantan, com o USP São Paulo, vai começar um estudo clínico para linfoma difuso de grandes células B e para leucemia linfocítica aguda. Mas a gente tem muitas iniciativas aqui no Brasil importantes, então a gente já teve vários pacientes sendo tratados por meio de compassivo, né, na USP Ribeirão. Tivemos pacientes sendo tratados na USP São Paulo, agora a gente vai ter realmente esse estudo clínico. Temos iniciativas do INCA, o Martim Bonamino, ele foi um dos pesquisadores mais famosos aqui no Brasil, tentando desenvolver células CAR-T acadêmicas. Temos o Einstein, que além desse estudo que eu apresentei para vocês, temos outros estudos ainda em pré-clínicos, ou seja, in vitro, em animais. Temos iniciativas da Universidade de Minas Gerais, da Universidade Federal do Ceará. Então, aqui são algumas listadas para vocês verem que muitos pesquisadores estão nessa luta para a gente ter CAR acadêmico aqui no Brasil. E eu quero falar para vocês assim, para a gente ter quanto mais pacientes sendo tratados no Brasil, eu não acredito que seja uma coisa melhor que a outra. Eu acho que precisamos, sim, ter os CAR comerciais, mas a gente também precisa ter pacientes sendo tratados por estudos clínicos brasileiros, falando aqui de CAR acadêmicos, e por isso que a gente tem que ter várias iniciativas, um incentivo a iniciativas nacionais para a gente ter no futuro produtos brasileiros, o que aumentaria a quantidade de pacientes sendo tratados, que é o nosso grande objetivo. Aqui estão o meu agradecimento e fico aberta a perguntas mais adiante. Obrigada. Eu gostaria... Eu chamo agora, então, a Cristina Vogel. Ela é a coordenadora de toda a enfermagem lá do Hospital Israelita Albert Einstein, em produtos tanto de transplante, em medula óssea, como produtos de terapia avançada, que vai falar com a gente agora um pouco mais sobre como foi o nosso programa e toxicidades relacionadas a essa terapêutica. Eu vou usar aqui que eu não tenho essa desenvoltura igual a Lucila de segura o microfone e passa slide. Pode colocar nos meus slides. Bem, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Minha missão é falar um pouquinho sobre a importância da equipe multiprofissional, né, no processo aí de reconhecimento precoce das complicações. Bem, a Lucila deu uma introdução, e a doutora Andresa é muito boa, dá para a gente compreender que o paciente que vai fazer a terapia celular, né, que vai fazer o CAR-T, ele passa por uma jornada. E nós, quando construímos um pouco o nosso processo, né, a Lucila falou, o estudo começou lá no ano 2000, a gente começou a entender e nos preparar para receber os pacientes que viriam começar a fazer essa terapêutica no nosso hospital. E, sem dúvida, foi aí, né, um movimento muito grande da nossa equipe assistencial para a gente se sentir preparado para receber esses pacientes. Afinal de contas, é uma novidade, é algo inovador, é algo que estava acabando de chegar no Brasil e, sem dúvida, todos vocês aqui, né, que cuidam de pacientes, querem fazer o melhor por eles.
Então, a gente foi estudar um pouco, e alguns pontos são muito semelhantes do que a gente já faz em relação ao cuidado do paciente no transplante de medula. Então, basicamente, né, quando a gente olha uma linha do tempo, assim, a gente consegue visualizar um pouco do que a gente vê no TMO. Né? A gente tem uma avaliação inicial, a indicação, a gente tem, né, um momento de coleta da célula, um momento de adquirir essas células. No caso do TMO, a gente pensa em doador. Aqui no CAR-T, a gente pega as células do próprio paciente. Ele pode ter aí toda, né, uma terapia ponte aguardando essas células ficarem prontas. Ele recebe uma quimioterapia prévia, diferente da quimio do TMO. Essa quimio ela não causa efeitos colaterais tão pesados quanto no transplante de medula. No TMO, a gente vê, né, aquela mucosite severa, a gente vê aquela neutropenia gravíssima. No CAR-T é um pouco diferente. A infusão das células tem suas particularidades, mas é aquele momento de celebração igualzinho a gente vive no transplante. E a gente tem o monitoramento dos efeitos colaterais no período de internação. E tem uma novidade aí, que é a questão a longo prazo. Por que eu considero uma novidade? Porque a gente cerca o paciente no transplante muito no período de internação. Eu fico muito focada, né? Ele só vai embora do TMO depois que está tudo ok, depois que tudo passou. E o paciente do CAR-T, ele pode ter complicações depois, ele pode ter complicações em casa. E aí entra um ponto importante, como que nós vamos preparar esse indivíduo para ele estar alerta e, principalmente, né, eleger uma pessoa, um cuidador, para estar alerta em relação às mudanças ou aos possíveis efeitos que ele pode ter a longo prazo. Então, acho que 2 pontos principais, como que nós, profissionais, vamos estar atentos a essas alterações, esses efeitos adversos que podem acontecer durante a internação e como que a gente prepara esse paciente e esse cuidador para os efeitos de longo prazo. Acho que outro ponto interessante é que, quando a gente começou, né, a entender esses efeitos colaterais, a gente viu que precisava de mais gente. Precisava de outros membros aí nesse time multiprofissional. E isso é ótimo, né? Acho que cada vez mais a gente entende que a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de uma equipe realmente que agregue seu conhecimento no cuidado, o paciente só ganha com isso. Eu costumo falar, eu tenho, né, dou aula em vários lugares, eu costumo falar, quanto mais profissionais, especialistas eu tiver para cuidar do paciente, eu não preciso mais ser aquela enfermeira que sabe de tudo. Eu não preciso ser a enfermeira que sabe qual é a melhor dieta, qual é o melhor enxaguatório bucal, qual é o melhor exercício para o paciente. Eu conto com profissionais especialistas que vão me apoiar e, principalmente, apoiar meu paciente nisso. Então, a gente viu que tinham profissionais que iam nos agregar nesse momento, nessa fase aí, com a terapia celular. E aí a gente passou a ter outros membros na equipe, né? A neurologia, que foi uma grande surpresa e novidade para a gente, tive que voltar a estudar neurologia, né, porque a neurotoxicidade é uma das principais efeitos aí que a gente pode ter depois da infusão. E foi super interessante que a gente criou um vínculo muito grande com a equipe de neurologia, que nos dá suporte. E, da mesma forma que a gente precisa de profissionais de referência, né, no transplante de medula, nós passamos a ter esses membros, né, esses novos membros, como nossa referência. Da mesma forma que eu preciso, né, sei lá, o médico referência que passa o nosso catéter, eu tenho agora o neuro, que vai ser a nossa referência no cuidado do paciente de CAR-T. Então, contamos aí com uma equipe multiprofissional, né, de diversas áreas aí dentro do hospital. E isso é maravilhoso. Eu costumo falar que uma coisa é nós, né, dentro dos nossos hospitais, falarmos assim, a gente precisa ser treinado, a gente quer mais informação. Mas se eu falar que a Sociedade Americana de Oncologia está dizendo que eu preciso, que a minha equipe é importante, que a gente estudar é importante, tem um peso diferente, né? E tem publicações falando exatamente isso, que o enfermeiro, né, ou a equipe assistencial que está cuidando do paciente em tratamento oncológico, ela precisa entender, né, sobre os protocolos, saber sobre a administração e monitoramento desses pacientes que estão fazendo a imunoterapia.
E também a própria indústria, né? A doutora Andresa mostrou naquele slide quantas indústrias estão envolvidas, e eles estão preocupados enquanto nós estamos preparados para cuidar desses pacientes. Eles acham, né, e afirmam que para nós cuidarmos desses pacientes, nós devemos ser preparados de alguma forma. Então, sem dúvida, o treinamento, principalmente pensando nos riscos específicos, é um ponto essencial aí para nos prepararmos para cuidar desse paciente. Outro ponto interessante é, nós já temos conhecimento prévio sobre o cuidado do paciente no TMO. Então, a gente já sabe, né, falar de efeito colateral quando pensa, né, num paciente que vai receber quimioterapia. A gente sabe cuidar de paciente recebendo transfusão de sangue, transfusão de hemácia, infundindo, né, células sanguíneas de todos os tipos. A gente consegue reconhecer emergências, né? Paciente de transplante é um paciente que normalmente tem riscos aí envolvidos durante todo o processo de neutropenia e tal. E aí, quando a gente começa, né, com uma nova terapia, eu começo a ter profissionais que precisam se especializar um pouquinho mais. A gente começou a ter que entender um pouco sobre como que funciona tudo isso. A doutora Lucila traz ali, né? Cada CAR-T tem um funcionamento diferente. Opa, então eu preciso saber que produto está sendo infundido no meu paciente. Se a neurotoxicidade acontece mais tardiamente, mais precocemente, isso precisa estar claro para quem está cuidando do paciente, né? Eu não preciso que aconteça para a gente começar a se preocupar, né? A gente tem que estar antecipando essas preocupações e essas informações. Então, entender esse cronograma de cuidado, né, do paciente, o plano terapêutico desse paciente, saber sobre a infusão. Aqui só uma curiosidade, né? Existem cuidados muito aparentemente simples em relação à infusão dessas células, mas que são essenciais. Por exemplo, o uso do equipo específico para infundir as células. Se eu usar o equipo errado, as células ficam presas lá no equipo e eu infundo nada para o paciente. Eu não quero ser responsável por isso. Então, a gente tem que usar o equipo certo. E gerenciar esses efeitos novos, né? Essa coisa que a gente não estava habituada, que é, principalmente, tá, gente, tem outros efeitos, mas o que mais chama atenção e o que vocês sempre vão ouvir a gente falar vai ser a síndrome de liberação de citocina e a neurotoxicidade. Aqui é um esquema, né? A variação do aparecimento desses sintomas vai de acordo, claro, com o produto a ser infundido, mas a gente tem uma noção de que esses efeitos colaterais eles podem acontecer aí numa linha de tempo. E vejam que esses 14 primeiros dias são os dias mais críticos. Mas esses efeitos podem acontecer depois. Considerando os 14 primeiros dias mais críticos, são os dias que esse paciente vai estar sob nossos cuidados. E os 30 primeiros dias, né, sendo os dias que pode ter mais efeitos colaterais, são os dias que o paciente precisa estar perto da gente, que foi o que a Lucila falou. O paciente, depois de 30 dias, não é que a gente larga ele e abandona, né? Mas a gente se sente muito mais seguro em deixar ele poder voltar, por exemplo, para o seu centro de origem, voltar para a sua cidade. Mas esses 30 primeiros dias, com certeza, ele tem que estar pertinho da gente, para a gente poder ficar atenta a qualquer alteração que ele vier a ter. E é interessante porque, quando a gente olha, né, síndrome de liberação de citocina, os sintomas são muito, podem ser muito intensos e graves, mas eles podem ser muito discretos. Quem aqui cuidou, né, e já acompanhou ou conviveu com alguém com a doença, sabe que febre é algo super comum, faz parte, né, do percurso aí da doença do paciente oncohematológico. O nosso paciente ter febre pode significar muita coisa, né? E o mais importante para a equipe assistencial que está cuidando desse paciente vai significar muita coisa, tem que ser um sinal de alerta para a gente, mas também para esse paciente pode ser a síndrome de liberação de citocina. Então, tem que acender a nossa luzinha para a gente imediatamente notificar a doutora Andresa, a doutora Lucila, a equipe que estiver assistindo esse paciente, que é febre, será que é algo mais grave? Vamos
investigar melhor esse paciente, mesmo que seja sábado, 2 da manhã. Nós vamos atrás dessa informação agora, né? Não vamos esperar amanhecer para pensar aí numa tomada de decisão, porque essa é, né, respondendo, acho, o tema principal, qual a importância, né, da detecção precoce, é exatamente a gente melhorar o desfecho do nosso paciente. Tempo para tomada de decisão nestes casos faz toda a diferença. E aí é o nosso papel, né? O papel de quem está à beira-leito 24 horas. A gente ser esse olho, né, clínico de atenção para qualquer alteração que o paciente possa ter. Uma crise convulsiva é muito fácil de detectar, né? Com movimentos tônicos clônicos, o paciente está lá se debatendo, qualquer um consegue detectar. Mas uma pequena mudança na fala do paciente, só quem está pertinho dele, né, vai conseguir detectar. Só quem está prestando atenção no paciente vai conseguir detectar. Então, é esse o papel, né, do cuidador, da equipe assistencial que está próxima. E essa mudança na fala, né, ele pode estar só mais letárgico, o jeitinho do paciente falar, pode já ser sinal de neurotoxicidade. E aí a gente desencadeia aí cuidados específicos que devem ser feitos. Então, vejam como é importante, né, e sutil o papel da gente na assistência desse paciente. Então, acho que realizar esse gerenciamento adequado, então, dos efeitos adversos, né, vai trazer, durante o processo aí de terapia celular, o ideal, né, a detecção precoce é que a gente garanta, então, os benefícios da terapêutica, minimizando riscos para o paciente. Quanto mais rápida a nossa intervenção, mais rápida vai ser, né, e mais efetiva vai ser a terapêutica para tirar ele dessa condição. Toda equipe assistencial deve ser treinada e estar preparada, né, para cuidar do paciente que estiver recebendo essa terapêutica. Então, a gente fez todo um movimento lá no hospital de treinar a equipe assistencial, a equipe que vai assistir esse paciente de alguma forma, e nossas áreas de apoio. Então, o time de resposta rápida, né? Lá no Einstein, a gente tem uma equipe da UTI que vem nos atender se tiver alguma situação de emergência. Esse time também tem que saber sobre CAR-T. Eles não são os especialistas, mas eles sabem que existe. Eles sabem quem é esse paciente. A gente criou um fluxo que toda vez que eu tenho um paciente de CAR-T internado, a gente já deixa eles avisados. Então, quando a gente falar, tem um problema com alguém de CAR-T aqui, a equipe também já acende aquela luz e eles sabem o olhar específico que tem que ter para esse paciente. Então, é exatamente a gente cercar de conhecimento e cuidado cada um desses pacientes. Não vou me atentar a falar sobre, né, especificamente, mas a síndrome de liberação de citocina tem relação, né, com as citocinas que são produzidas, então, né, pela destruição das células tumorais, o efeito, então, das células CAR-T sobre a doença do paciente, no caso, seja o linfoma, a leucemia, o que quer que seja, e causa, então, né, o que a gente conhece como essa tempestade de citocinas, por isso causa tantos efeitos colaterais que podem ser de graus muito leves até graus mais graves. Então, a gente graduar esses efeitos colaterais faz, inclusive, a gente entender, né, a gravidade desse paciente. Ela vai de grau 1 a grau 4. A mesma coisa sobre o ICANS, né, ou traduzindo a síndrome de neurotoxicidade associada às células imunoefetoras, às células efetoras imunológicas. Também tem relação com o efeito dessas células no sistema nervoso dos nossos pacientes. E aqui tem um ponto bem interessante, que é a atuação da equipe que vai cuidar desse paciente, seja equipe médica, seja equipe de enfermagem, o quanto nós vamos observar diariamente esse paciente. Tem uma forma de avaliar esse paciente que é usando essa escala, que é o ICE. A gente aplica isso 2 vezes ao dia,
Então, a gente faz o paciente, né, falar sobre os itens. Então, eu mostro para ele, né, objetos, mostro uma caneta, ele identifica quais são os objetos que a gente está mostrando. Às vezes, o paciente pode olhar para o objeto, é uma caneta, ele não consegue verbalizar o que é aquilo. É interessante essas mudanças neurológicas, né? Falar sobre onde ele está, que ano que ele está, o hospital e tal. Seguir comandos simples, por exemplo, coloque o dedo na ponta do nariz, coloque a língua para fora, comandos simples, e escrever a frase padrão. E eu acho super interessante esse exemplo, eu tirei de uma publicação, tá escrito em inglês, é uma publicação internacional, mas olha só que interessante. O paciente escreveu: eu amo minha família, e a cada dia ele vai mudando. Olha no dia 29 de março, como que ele escreve: eu amo minha família. É impressionante, né, a neurotoxicidade desse paciente. Na escrita de cima, ele já demonstra, com certeza, já foi feita aí alguma intervenção, mas é sobre isso, né? Às vezes o paciente pode estar falando, pode estar seguindo todos os outros, e a escrita foi o primeiro sinal que ele estava dando. Então, vejam como é importante a gente fazer essa avaliação detalhada. Aqui só, né, para a gente entender, fazer a gestão de tudo isso, como eu disse, a partir do momento que a gente detecta, nós vamos fazer aí o cuidado, né? Então, o mais importante, a gente pensando quando fala de síndrome de liberação de citocina, é a gente ter o tocilizumab, que é uma droga que é a indicação exatamente a partir do momento que o paciente tem indicação do uso, nós vamos administrar imediatamente. E aí um dos requisitos é eu ter a droga disponível no centro e rápido, né? Então, como que eu garanto, né? E aí conversa com a equipe da farmácia, como que eu consigo ter essa droga fácil e rápido no meu setor, que a equipe consiga, né? A Lucila vai falar para mim: Cris, é para a gente administrar agora o tocilizumab. Em quantos minutos eu consigo administrar? Uma vez a gente precisou fazer rápido paciente, e em 5 minutos estava instalado. Então, somos rápidos mesmo, né? A ideia é essa. Às vezes acontece do paciente ter as duas toxicidades. Então, o manejo tem que ser levado em consideração também. Bem, já estou quase finalizando. Só tem 2 slides, Andresa. Como é uma modalidade terapêutica nova, acho que a gente precisa entender, né, esses efeitos adversos, essas complicações. A síndrome de liberação de citocina e a neurotoxicidade são as principais toxicidades e as mais graves, devem ser prontamente atendidas, e as nossas abordagens, né, têm que ser assertivas para garantir, então, os desfechos adequados dos pacientes. Existem outras complicações, como eu falei para vocês, que também são presentes nos pacientes hematológicos. Então, as citopenias, as infecções, tem a hipogamaglobulinemia. Pode ser, né, devem ser compreendidas, e a gente também, obviamente, vai ter que intervir. E, sem dúvida, a gente precisa, né, ter uma equipe treinada e preparada para cuidar desses pacientes. Então, vamos entender a terapia CAR-T, vamos educar os nossos pacientes, vamos fornecer educação continuada para nós, né, nossa equipe assistencial, quem estiver cuidando desses pacientes. Novas terapêuticas com CAR-T estão sendo desenvolvidas e criadas, então, nos manter atualizados sobre isso é essencial. A gente tem que rotineiramente revisar os nossos procedimentos e entender que a gente... como isso tudo está muito dinâmico e muita coisa está sendo vista e desenvolvida, nós vamos ter oportunidade de, amanhã, ano que vem, ter novidades, né? Então, a gente precisa estar atento a essas transições e manter e ter formas de garantir o cuidado na casa do paciente. Então, garantir que o meu paciente está devidamente orientado e o cuidador está capacitado para manter esse nível de cuidado na sua casa e o sucesso da terapêutica seja garantido. Queria finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade e quero agradecer a minha equipe, que está, com certeza, parte dela está nos assistindo, né? Eles falaram que eu ficar lá no posto de enfermagem nos vendo, então quero agradecer o trabalho comprometido, extremamente
técnico, científico, mas principalmente carinhoso com os nossos pacientes. Obrigada. Agora, deixa eu chamar a Caterine Moura, que é médica, sanitarista e CEO da Abrale, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e ela vai falar sobre a visão do paciente e acesso à terapêutica. Obrigada, Caterine. Vou tentar aqui. Ah, tá bom. Vocês me escutam bem, né? Olha, tanta coisa para dizer, mas o tempo já findando. Quero começar fazendo um agradecimento, mas mais do que isso, reconhecendo toda a parceria do Centro de Oncologia e Hematologia do Einstein com o trabalho da Abrale. Então, na figura do Dr. Nelson Ramachlac, que infelizmente não está aqui nesta edição, mas sempre esteve desde a primeira, é um grande parceiro, incentivador e um profissional excepcional, uma pessoa incrível, que sempre esteve no lado da Abrale, da Merula, nesse projeto, do movimento Todos Juntos contra o Câncer, e, ultimamente, tem sido o meu mentor, instrutor, consultor, professor. Eu falei para ele outro dia que, se eu fosse um pouco mais jovem, eu ia me aventurar a fazer outra especialidade só para trabalhar com ele. Eu não sou hematologista, eu acho que vocês já me conhecem, eu sou Caterine, sanitarista, com muita honra estou à frente da Abrale. E eu vou ter pouco tempo, porque as apresentações que me antecederam foram incríveis, né? Toda vez que eu escuto das minhas colegas e outros colegas especialistas, a Cris, que eu já sou sua fã, estou apaixonada por você, e pela paixão que você tem pelo seu trabalho, toda vez que a gente escuta, a gente aprende mais um pouquinho. Eu fiz uns slides, mas eu nem acho que são tão relevantes, né? Porque elas já deram um gancho para eu comentar. A minha tarefa aqui é trazer a perspectiva do paciente, né? Então, o convite é fazer vocês pensarem nessa jornada super complexo, e tanto a doutora Andressa, quanto a Lucila, quanto a minha querida Cris já comentaram, né? Eu acho que quem está aqui na sala se interessa pela temática e também já deve ter ouvido muitas vezes falar de terapias inovadoras, CAR-T-cell, suas aplicações, indicações, critérios de elegibilidade, o desafio de ampliar o acesso, tudo que já foi dito. Mas a gente, no nosso trabalho na Abrale, a gente lida com uma complexidade tremenda. Por quê? Nós não somos um serviço assistencial. Nós somos uma associação que faz apoio individual, né, ao paciente que nos procura e precisa, aos familiares, à rede de cuidadores, mas a gente também tem um compromisso com a informação coletiva, levar essa informação, esse conhecimento para a sociedade em geral e para os grupos de pacientes como um todo. Então, essa é a nossa missão e há 20 anos a gente tenta fazer esse trabalho, né, que combina, então, uma atenção e um suporte individual com uma atuação coletiva para tentar garantir, né, que todos os pacientes que precisem tenham acesso ao melhor tratamento possível na área da oncologia e da oncohemato. Isso é super desafiador, não só com relação às terapias inovadoras, né? É com relação aos tratamentos convencionais mesmo. Equidade no acesso, né? E garantir que a jornada seja como deve ser. Eu só queria mostrar esse slide para vocês verem, então, que nesses 4 pilares tem desafios relacionados ao CAR-T, né? E as colegas aqui já mostraram, façam um exercício, porque para o paciente, tudo que foi dito anteriormente não interessa. Tá bom? Claro que, no fundo, interessa. Mas o que foi dito da parte da complexidade do desenvolvimento biotecnológico, científico, da cadeia produtiva, distribuição logística, da preparação dos centros de referência, a discussão de aprovação, incorporação, disponibilização, até aí está transparente para o paciente. O que o paciente escuta é que existe terapia inovadora, ela funciona, vai entregar um resultado positivo, vai mudar a qualidade de vida dele e ele quer. Ele quer o acesso. Então, aí começa a complexidade do nosso lado também.
Porque a gente precisa ter a capacidade, né, de informar de uma maneira... Eu vou avançar, porque eu quero mais conversar com vocês dessa dificuldade que a gente tem e como a gente está se preparando. A preparação ela tem que acontecer nos 3 níveis, né? Sociedade geral, os pacientes beneficiados, a equipe que vai cuidar e a gente também, porque hoje a gente dá apoio, né, para as doenças oncohematológicas, então a gente... Outro dia eu falei 12, 23, aí a nossa gerente de apoio ao paciente me corrigiu. 25, doutora? Sim, porque tem os desdobramentos. Mas, enfim, os pacientes que nos procuram, eles têm linfoma, têm leucemia, mieloma múltiplo e N outras condições. Eles acompanham as informações na mídia em geral, eles buscam informação específica. E o que eles querem saber? Da perspectiva da jornada que eles podem ter, a partir da terapia inovadora, eles querem saber o que é, como funciona, como ter o acesso. Onde é que eu vou, doutora? Meu médico não conhece isso, com quem que eu falo? Eles querem uma informação que eles compreendam, porque muitas vezes o que sai, seja em pesquisas, estudos, matérias, publicações, não é compreensível. Então, no âmbito do nosso trabalho, como é que a gente faz? A gente busca apoio técnico especializado, e aí entram os profissionais que são nossos voluntários, os nossos comitês, os médicos, sobretudo, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, nossa equipe é multi. A gente produz um material para tentar fazer chegar uma informação compreensível. A gente tem usado cada vez mais redes sociais e a nossa TV Abrali, que eu acho que muitos aqui conhecem. A gente tem mais de 100 mil inscritos. E algumas das ações que a gente fez muito recentemente de informação específica sobre CAR-T, né, porque a gente vai publicando essas informações para mostrar como a gente acompanha, né, o status da aprovação e disponibilização no Brasil para os nossos pacientes, tentando explicar um pouquinho da diferença de acesso ao CAR-T acadêmico, ao comercial, enfim, o que é produção nacional, o que é produção internacional, todos esses conceitos. A gente elabora, então, matérias que buscam as fontes de informação confiáveis, mas traz numa linguagem compreensível. E nas últimas publicações, a Tati está aqui, nossa coordenadora de comunicação, pode até confirmar os números, mas uma delas que eu fui mapear, teve 4.000 pessoas, assim, não vou entrar em conceito de alcance e tudo, mas 4 milhões de pessoas que interagiram e buscaram saber. São todos pacientes? Não sei. São familiares? Não sei. É a população em geral que quer saber um pouco mais e entende que ali é uma linguagem mais acessível? São grupos potenciais de pacientes que poderiam ser elegíveis? Não sei. O que eu sei é que ninguém fica gastando tempo também no Google, ou na Abrali, ou no YouTube, buscando informação científica se não tem um interesse muito específico, não é? Então, para o paciente, interessa entender, saber se ele vai ter acesso, como faz e quem é que vai ajudar nele nesse processo. Quem vai ajudá-lo? É sinônimo de esperança, é sinônimo de uma possibilidade que ele ainda não teve, é sinônimo de um desfecho para uma jornada super difícil, às vezes de acumulação de terapias, né? E é expectativa. Eu queria que vocês ficassem com essa palavra. Para o paciente, a palavra que interessa não é nem complexidade, é expectativa. E aí tem muitos desafios, muitos. A gente conseguir, e a gente faz isso, tá? A gente se engaja não só nesse processo educativo, informativo, mas também nos processos que discutem incorporação, aprovação, acesso. Vocês têm me acompanhado, me seguido muitos, né, em muitos debates dessa ordem, e a gente faz isso para poder melhor representar a perspectiva do paciente nesse processo e auxiliar, né, as incorporações e disponibilizações SUS ou saúde suplementar, mas a gente também faz isso para aprender um pouco mais sobre a complexidade do tema e os desafios que os pacientes vão enfrentar. Porque a jornada, como bem a Cris falou ontem, que eu dormi pensando no que você falou. É verdade. Eu não me lembro exatamente como você disse, mas o que a gente quer é a mesma coisa. Paciente, pesquisadores,
Indústria, por que não? Eles estão focados no resultado, em saúde. Vocês, como centro de referência, toda a equipe que atua com esse paciente, todo mundo e o paciente, seus familiares, todos queremos um desfecho positivo. Mas a complexidade, né, da jornada é muito diferente na perspectiva do paciente. Ele recebe um volume de informação brutal, informação nova, que ele nunca ouviu falar, né? Ele tem que assimilar tudo aquilo, manejar uma relação com uma equipe multiprofissional ampliada. Você mostrou no seu slide, eu até estava contando, acho que tem 11, 13 pessoas. Não importa, mais de uma já é complexo, não é? Para a gente manejar. Então, o paciente é exposto a um processo complexo, uma jornada muito diferente da jornada dos outros tratamentos que ele já fez. Muito diferente. Ele tem que aprender sobre riscos, reação adversa, efeito colateral, uma terapia que entrega resultado, tem comprovação, mas que está restrita a um grupo muito específico. Ele tem que entender, sim, quais são as indicações terapêuticas, os critérios de elegibilidade, a responsabilidade dele, né, na sua condição clínica de saúde, enfim. Toda a complexidade do processo da preparação dos centros também chega para o paciente. E aí, o que a gente tem tentado fazer? Eu claramente pedi ajuda do Dr. Nelson nesse processo. E, quem sabe, eu não vou me habilitar a ser uma trainee lá no serviço de vocês, não para atender pacientes, mas para aprender da jornada. Nossa maior dificuldade é desenhar uma jornada integrada. Então, eu falo muito da jornada do paciente, da perspectiva do paciente. A gente mapeia, constrói, identifica as dificuldades, né? Enfim, vê onde que a gente pode entrar para levar mais informação, protagonismo, segurança para o paciente. Quando a gente escuta falar da jornada da perspectiva da indústria, ela tem um desenho. Quando a gente escuta falar da perspectiva dos centros de tratamento, tem outro desenho. Claro, porque cada um está focado, né, na sua atuação. Mas será que a gente não consegue pensar numa jornada que tem uma baita complexidade, mas é integrada? Né, traz essa visão única. Então, esse é o desafio. A gente tenta, então, explicar toda essa complexidade para que o paciente consiga melhor navegar nessa jornada, né? Entender como vão ser as fases, né? Porque elas não são simples. Lembrar que nem todo mundo vai ter acesso a um centro de referência e mora do lado dele, né? Então, ainda tem os componentes do arranjo da vida, que existe vida do paciente, né? Não há um recorte para ele ser paciente. Ele está inserido na vida. Então, tem uma preparação familiar, como você bem falou, né, Cris? E nem sempre essa família existe, ou ela não é apoiadora, então, às vezes, é outra rede de apoio, às vezes não tem nenhuma, e tudo vem para a Abrale como uma porta de entrada, e a gente tenta acomodar da melhor maneira possível. Mas o mais interessante e apaixonante desse trabalho que a gente faz, e dá vontade de ficar aqui 3 horas falando, é que, se a gente faz o trabalho bem feito, esse paciente ele vai continuar tendo expectativa, vai continuar reconhecendo a esperança do tratamento dar certo, de ter uma qualidade de vida que ele nunca teve, de ter um desfecho positivo que ele nunca teve, mas ele vai sair desse processo, ou vai passar por essa jornada de uma maneira muito diferente, né? Autônomo, com compreensão de cada etapa do processo, podendo interagir com mais legitimidade com a equipe, né, contribuindo, aderindo ao tratamento de uma maneira muito diferente, sendo contributivo mesmo, ficando alerta aos sinais, como você falou, de potenciais complicações, dando feedbacks sobre a navegação, né, e ajudando na melhoria do processo do cuidar. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente consiga continuar dando um apoio permanente, né, um suporte. Não é fácil fazer tradução de linguagem médica, ainda mais de uma terapia tão inovadora, né, que traz conceitos muito distintos. Desculpe, olha, falando da perspectiva do paciente, não bastando o fato dele ter que viver com um diagnóstico, que não é nada fácil, fazer 1, 2, 3 linhas de tratamento e ter uma jornada difícil, aí ele é munido de uma expectativa para acessar uma terapia inovadora
eficaz, super eficiente, que vai entregar um resultado diferente, ele tem que passar por tudo aquilo que é super complexo, né? São muitas coisas para lidar. E ele tem que manejar um arcabouço de eventos, informações, condicionantes, que ele não quer lidar, né? Então, não é fácil a gente conseguir traduzir tudo isso ainda com esperança, com positividade, e achar uma forma disso acontecer, impactando o menos possível na jornada do paciente. Então, esse é o nosso esforço, é o nosso recorte, né? Acho que a gente tem conseguido, mas ainda tem um desafio grande com relação ao CAR-T, que é produzir o conhecimento em tempo, numa linguagem mais apropriada, né, que a gente consiga entregar para diferentes grupos e alcançar mais pessoas. Aqui tem uma série de considerações, eu só queria destacar que, com relação ao acesso, né, não há caminho de volta, e que bom que não há. O desenvolvimento biotecnológico, técnico-científico é feito para isso, para colocar a gente num outro degrau, não é? Com relação aos cuidados de saúde, longevidade, perspectiva de sucesso terapêutico. Só vai avançar. O que a gente não pode fazer é colocar mais barreiras de inequidade. Como vamos solucionar? Não vai ser simples, isso vai ter que ser feito a muitas mãos, e a Associação de Pacientes pode contribuir bastante, trazendo essa perspectiva do valor agregado e do impacto, né, para o paciente. A gente tem feito esse diálogo em muitas esferas, né, para poder contribuir com as políticas públicas, tornar o CAR-T mais acessível. Para o paciente, de fato, tanto faz se é comercial, se é acadêmico, ele quer chegar lá. Então, eu queria reforçar aqui que, se vocês tiverem acesso à informação de pesquisas que estejam recebendo pacientes, a Abrale também faz essa ponte, essa conexão, né? Claro, com a limitação aí dos critérios de participação. E só agradecer mais uma vez pela paciência e deixar aqui o contato. A Abrale está à disposição para apoiar qualquer necessidade de vocês, de pessoas que vocês conheçam, e de pacientes, familiares, enfim. Muito obrigada, gente. Alô? Oi. Então, eu teria uma última módulo para falar, que seria sobre a parte de como funciona a avaliação do paciente no tumor board. Eu vou passar rapidamente, porque a gente gostaria da participação de vocês e tem as perguntas para a gente ler. Então, próximo, por favor. Eu que passo? Não, vou botar na frente, né? Então, eu não vou nem me ater como a gente organizou no Einstein esse comitê que avalia a indicação do paciente. Tem que botar o meu primeiro aqui? Eu vou só colocar alguns slides que podem suscitar mais de vocês algumas perguntas relacionadas ao CAR-T. Está como final. Então, seria mais para a gente... muito se falou no lado do paciente, no desenvolvimento do produto, na montagem da equipe multiprofissional. Eu ia falar um pouquinho sobre a parte do médico, mas eu acho que isso aqui a gente já falou, mas um pouco do... a gente já foi mencionado aqui, todos vocês chegaram à conclusão que é uma terapia inovadora, complexa, que tem um custo alto. E como o próprio a Cristiane falou, Cristiane, né? Caterine falou, sabia que estava falando errado. A Caterine mencionou, ainda não sabemos como precificá-la exatamente, né? Ela mencionou como a gente vai avaliar a coisa do valor. Isso é uma coisa interessante. E há uma ineficiência de cobertura. Então, nós já temos 2 produtos, e como a gente vai conseguir chegar a esse ao paciente. E isso numa tecnologia que está cada vez usando mais e mais, né? Então, como fazer, como ela mencionou, isso chegar para aquele que precisa. Eu ia mencionar um pouco como saber que aquele paciente efetivamente precisa, né? Será que ele também não teria alternativa de uma terapia mais barata, né? Indicar CAR-T-cell é relativamente simples se você quiser seguir a bula, mas como
dizer que aquele paciente talvez não precise dessa terapia mais cara. Então, de novo, só para vocês mencionarem aqui o valor, né, e isso já está no lado do canto ali, a publicação da Kite, mostrando qual é o preço apenas do produto, do Carticel, não inclui a quimioterapia, não inclui as transfusões, não inclui a internação, não inclui o tocilizumab, etc., a ida para a UTI se tiver neurotoxicidade. Então, como abordar isso, né? E aqui mostrando uma publicação recente da ANS, mostrando que o Carticel não vai ser entendido como uma medicação. Então, a grande perspectiva da indústria é que, como era uma medicação, o paciente internado, ele teria que arcar com a cobertura. A própria ANS falou, não, ele é uma medicação, mas ele é um pouco diferente, ele tem que entrar no rol. E quebrou as pernas da indústria e também da próprios médicos que viam os pacientes. Quer dizer, então, existe ainda um grande debate de como fazer essa tecnologia chegar ao paciente. Então, e você ficar puxando, né, cada um a sardinha para o seu lado, ou aquela dança das cadeiras que todo mundo quer sentar, não vai funcionar. Né? E também a gente esperar que o Carticel acadêmico, que está em fase 1, chegue para ser utilizado, vai com certeza demorar uns 5 anos. O que faremos nesses 5 anos? Isso que eu gostaria que a gente, como sociedade, tivesse algumas ideias para discutir aqui. Então, aqui eu ia falar sobre isso, mas a gente vai falar mais do que interessa. O que é avaliação pré? Avaliação pré é porque não é só você seguir o candidato ao Carticel, você ter uma avaliação, esse grupo tem que ter o neurologista, o geriatra, se ele for o idoso, o hematologista, o pediatra, se for criança. E essa é a fase inicial, a fase pré, tudo aquilo que foi mencionado anteriormente. Então, como foi dito assim, quais são e essa é uma discussão para agora, porque já tem na prateleira os produtos. O paciente vai bater na porta da Abrale e falar com a Caterine. Então, isso é uma necessidade. E mais ainda, cada vez mais o Carticel está sendo usado em substituto a outra coisa que a gente conhece muito bem. Antigamente, você tinha indicação de Carticel depois de falhar o transplante, cada vez mais usando antes do transplante. Isso, então, a onda está chegando cada vez mais perto. Por quê? Porque os pacientes querem um tratamento, como a própria Lucila mostrou, talvez mais eficaz e que não precise ficar internado 40 dias, como é o transplante, e tem a GVHD, como a gente sabe que pode ter. E aqui, de novo, é só você ler a bula, que o papel do médico, como ela falou, nem todo mundo vai ser especialista em Carticel. Você vai ter seu hematologista, e o paciente vai perceber que ele tem uma limitação, ele vai bater na Bralha, vai fazer, onde eu vou procurar? E, simplesmente, aquele médico que não está acostumado, ele pode ler a bula do Kymriah e vai ver lá. Então, eu tenho indicação. Mas é só você decidir que é a bula, né? Ou é a questão de benefício? Então, a gente tem que discutir também o benefício, que nós somos uma sociedade, tem que pensar no indivíduo e pensar na sociedade. Então, é lógico que você tem maneiras médicas de indicar. Se o paciente tem indicação, mas ele vai sobreviver mais com aquilo, né? Você vê que toxicidade também existe no procedimento. A Cris falou muito claramente que não é um tratamento simples. Né? Então, também deixar para colocar apenas os pacientes que já pensaram a segunda, terceira e quarta linha é muito ruim, mas tem características intrínsecas do paciente que você sabe que ele não vai aproveitar tanto aquilo. E para você vai gastar cerca de 3 milhões de um convênio, que muitas vezes é um convênio mais simples. A gente fala muito em Sul América, Bradesco, Porto Seguro, mas a maioria dos convênios são convênios muito simples. E só 20% da nossa população tem seguro-saúde. A gente sabe disso também. Então, a gente tem maneiras que a gente pode guiar a indicação, que não é apenas a bula. E nós, como sociedade, lá no Albert Einstein, a gente tem um grupo multiprofissional que faz com que o médico não pense, que ele pense só no seu paciente, mas que o outro lado pense na instituição, no outro lado pense em toda a estrutura para poder avaliar. Então, é isso que a gente ainda tem alguns minutos que eu gostaria de conversar com vocês. Então, a gente tem, por exemplo, um paciente que tem um ECOG muito alto, ele não vai se beneficiar. Um paciente que tem 4 comorbidades, ou uma parte renal, ou uma parte pulmonar, ele não vai se beneficiar. Então, isso é importante, já que é uma fase nova, a gente educar o paciente também. Porque, senão, não é só que ele não vai responder, ele pode, inclusive, piorar a vida dele. Tá? Então, é assim que nós funcionamos lá no Einstein, a gente revisa o diagnóstico, a gente revisa a indicação,
A gente principalmente tenta também educar os pacientes, os outros médicos referenciadores de outras possibilidades terapêuticas para aqueles pacientes. Então, isso é um contínuo também. Assim como o pessoal da Brale tem essa interface com o paciente, a gente também tem que ter interface com a comunidade médica para a gente trabalhar em conjunto. Então, esse é o grupo de profissionais que a gente atua nesse Tumor Board, né? A gente tem que discutir também como é a forma de pagamento. O problema do CARTICEL é que é como se você pagasse muito na fase inicial para o benefício vir mais para frente. É diferente do transplante, onde você gasta muito mais no pós-alta, no GVHD, nas complicações. Então, o CARTICEL é um pagamento inicial muito alto, onde é difícil você mensurar, como comunidade, não as curvas de sobrevida, o benefício pós. Então, fazer uma avaliação, se essa é a melhor maneira de você avaliar. Também ter o olhar do paciente, né? O que é o paciente? Melhorou minha vida? Melhorou meu status? Como é que foi meu impacto financeiro para mim como paciente? Isso tem que ser avaliado. Voltar a esse paciente depois, para não ter também apenas dados de sobrevida ali de progressão, dados de etc., de resposta. A gente tem que ser um pouco mais robusto, já que a gente está falando de algo que é tão inovador assim. E lembrar que a gente tem ainda outras iniquidades. Se vocês olharem, grande parte do uso do CARTICEL, mais de 80%, ainda é em caucasianos e brancos. Não há pouquíssima representatividade de pacientes negros que utilizam o CARTICEL. Então, a gente não tem que falar só de acesso financeiro, mas acesso também de etnias e raças. Então, isso que eu queria finalizar, convoco vocês espero que quem não digitou, digite, que a gente pode fazer decisão 1 minuto, 10 minutos para conversar. Muito obrigada. Pergunta também? Pode, né? Ô, Andressa, posso fazer uma colocação já final, enquanto vocês... Não sei se já tem pergunta. Tem... Enquanto você abre aí. Não? Então, eu vou fazer meu comentário. Vou aproveitar esse 1 minuto. Posso? Te ouvindo falar, né, e quanto mais eu ouço, mais eu aprendo e mais consolido algumas premissas aqui, super importantes. E queria dizer que precisamos ter responsabilidade, né? Todos nós, independente da etapa da jornada aí que a gente entra, ou seja, como associação na parte de educação, suporte, ou toda a equipe que está no processo de cuidado. Enfim, responsabilidade com indicação, gente. Sabe por quê? Aquela história da expectativa, lembra da palavra expectativa? Não tem como voltar atrás. Uma vez criada a expectativa, é muito difícil, como médico, né, de você trazer qualquer argumento. Claro, a gente tem todos científicos, né, mas qualquer argumento humano que consiga tocar aquele paciente. Então, sejamos responsáveis com a indicação da terapêutica, né, como todas as outras. Sejamos também colaboradores para poder melhor educar o paciente. E é preciso falar da responsabilidade do próprio paciente também. Né? Essa é uma terapia, como toda outra, precisa de adesão, né, ao tratamento, mas essa é uma que requer uma compreensão muito detalhada de todas as etapas do processo, benefícios, dificuldades, vantagens, desvantagens, enfim. E o componente que cabe ao próprio paciente, porque imagina o paciente não estar em condições clínicas, não poder comparecer, né, na etapa de infusão, ou não se comprometer com o pós, né? Não ficar atento aos sinais de alerta. Então, é muito importante ter um paciente bastante empoderado, né, e partícipe, ativo, e protagonista também desse momento da tomada de decisão que a doutora Andressa falou. Né? Então, junto lá com o board de especialistas, em alguma etapa, o paciente precisa estar nessa cadeira para também tomar a melhor decisão. Né? E o familiar também. Né? Sim, e o familiar... Principalmente. A rede de apoio, sim, isso é importante. Principalmente. Obrigada. Tem várias perguntas aqui, algumas delas, assim, várias perguntando, por exemplo, se a terapêutica com células CAR-T pode ser utilizada não só para na terceira linha de tratamento ou linhas mais precoces, né? Então a resposta,
É isso, exatamente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem nesse contexto de pelo menos após 2 linhas de tratamento, mas nos Estados Unidos já tem a aprovação da terapêutica com células CAR-T, no caso o Axicel ou Lisocel, para pacientes com linfoma difuso de grandes células B, após a primeira linha de tratamento. E tem vários estudos já para mieloma múltiplo e outras doenças também trazendo para linhas mais precoces após a primeira linha de tratamento. Agora, diagnóstico inicial, acabou de fazer o diagnóstico, tem também, mas isso é dentro de estudo clínico, tá? Tem uma pergunta aqui para a doutora Andresa, acho que ela poderia responder se a terapêutica com células CAR-T vai um dia substituir o transplante. Ela que falou de transplante um pouquinho. Essa terapia que atualmente existe, eu acredito que não. Tá? Eu acho que esse modelo ele vai ser muito aprimorado. Você imagina você pegar uma célula do indivíduo, modificá-la, esperar 1 semana ou 2 e voltar, e etc. Eu acho que esse modelo, não. Mas um modelo futuro, onde você tem um produto muito mais rápido, onde você consiga fazer ele ficar mais persistente, ou quando você consegue melhorar a eficácia dele através de outros mecanismos, que um dia a Lucila pode falar, eu acredito que sim. Né? Por exemplo, em transplante, lembrar agora uma coisa muito importante. A principal indicação de transplante é leucemia mieloide aguda, que não tem CAR-T no momento, porque é muito mais complexo você conseguir um anticorpo que veja a célula da leucemia mieloide, porque você acaba, às vezes, mexendo com a célula tronco e aí você tem uma aplasia muito longa. Então, nós estamos falando de nem a segunda indicação de transplante, que é a LLA. E no caso de linfoma difuso de grandes células, tem outras medicações surgindo aí que são os biespecíficos. Eu acho que o CAR-T-cell vai melhorar muito, mas, por exemplo, eu só acredito que ele vai substituir ao transplante de medula óssea quando ele chegar na leucemia mieloide aguda. Então, por enquanto não. Mas agora, por exemplo, tem muitas instituições nos Estados Unidos, onde tratam crianças com LLA, que eles não fazem mais transplantes. Eles fazem CAR-T-cell, depois eles fazem células NK, eles modificam o sistema imunológico do indivíduo. Mas eu ainda lembrar, então, que a gente não falou nada da LMA. A gente falou de leucemia, linfóide aguda e linfoma não Hodgkin. Então, ainda tem um emprego. Eu acho que está tempo. Quê? O tempo está esgotado. Então, gente, assim, é muito prazeroso tudo isso. Eu, particularmente, tenho muito... me envolvi muito nessa coisa assim, de como fazer isso chegar para todos. Né? Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui, tem uma iniciativa maravilhosa da Biomanguinhos, que vai fazer uma fabricação de vetores. Lembrar que tudo que a gente falou aqui depende de pelo menos o que está programado aqui, desse vetor viral que vai fazer esse receptor quimérico. Nós não temos uma fábrica de vetor no Brasil. Então, nós dependemos de um insumo para poder fazer, mesmo o mais brilhante CAR-T-cell da USP, depende dessa cadeia que nós não temos. E, felizmente, uma outra instituição, né, que também todos nós conhecemos, que também de credibilidade nacional, né, está tentando ajudar essa cadeia para a gente ter, como a Lucila falou, uma produção nacional. Nós vimos como foi complicado no Covid a gente depender de vacinas de fora. Né? Então, não adianta você ter uma tecnologia sensacional e que você depende do outro. Né? Não é questão de vaidade, isso é questão de cuidar dos nossos concidadãos. Tá bom? Eu agradeço a todos a presença, espero que vocês tenham gostado. Sinto muito se a gente extrapolou, mas é como a Caterine falou, a gente gosta tanto do que faz e é um assunto tão empolgante que a gente... Mas nós vamos estar circulando no corredor, fique à vontade de perguntar o que precisar.